Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 64 do 7º ano e o assunto é Mineração no Brasil, Cotidiano das Cidades e a Arte Barroca. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: descrever o cotidiano das cidades mineradoras em relação à moradia, alimentação e outros aspectos. Explicar o que eram as irmandades e a importância delas nas relações sociais. Caracterizar a arte barroca no Brasil e identificar os principais artistas que representam a arte barroca no Brasil, Aleijadinho e o mestre Ataíde. Antes de mais nada, lembrete, toda aula é a mesma coisa. Separe seus materiais para a aula de hoje. Seu caderno de história para as anotações das principais informações, assim como a realização da atividade ao final desta aula. Lápis, caneta e borracha são necessários para essas anotações e o seu livro de história para, de repente, pesquisar alguma informação que não consta nesta aula. Então, vamos dar sequência a esta aula. Diferente de outras regiões da colônia, a sociedade da região de Minas era bastante urbanizada. Se a gente for pensar lá na sociedade açucareira, era uma sociedade mais agrícola, mais do campo mesmo. Aqui não, eram das cidades. Então, para isso, tem alguns aspectos diferentes do cotidiano deles. Vamos conhecer. Primeiramente, sobre as moradias. A maioria das casas eram pequenas e pobres, construídas com barro, madeira e pedras. As casas elas eram térreas e com poucas portas e janelas. Já as casas das famílias ricas eram sobrados e com várias janelas, bem arejado. Os escravizados, por outro lado, viviam nas senzalas que geralmente estavam localizadas ao lado das moradias dos seus senhores ou também em ranchos. Eram construções muito simples e precárias, feitas de pau a pique, barro, madeira ou até mesmo de palha. Sobre a alimentação, isso é bem interessante. Os utensílios de mesa, eles eram precários e escassos. Geralmente, o que as pessoas ali da região faziam? Comiam com as mãos. Era raro a questão do uso de facas, colheres, garfos, pratos, copos, entre outros utensílios nas refeições. E isso chamava muito a atenção dos visitantes europeus. Poxa, os caras estão comendo como animais, comendo com as mãos. Quais eram elementos ali da alimentação? Farinha de mandioca e farinha de milho eram usados tanto no preparo de bolos quanto sopas e angus. Eles eram acompanhados de feijão e da carne, que era um prato básico da maior parte da população. Geralmente carne seca, o feijão, aquele virado, sabe? Que a gente gosta de comer, às vezes com ovo frito, com torresminho, mais ou menos isso. Os moradores das vilas e das cidades mineiras cuidavam de seus negócios, promoviam festas e também participavam das atividades religiosas que eram organizadas por irmandades, as quais ocupavam o centro da vida comunitária na região das Minas. No ano de 1705, a coroa portuguesa expulsou as ordens religiosas que eram regulares ali das vilas mineiras. Por quê? Porque a coroa estava preocupada com as disputas administrativas na região do Ouro. E na ausência dessas ordens, como jesuítas, franciscanos, entre outros, surgiram confrarias, irmandades e ordens terceiras, que eram associações religiosas leigas organizadas em torno do culto à unção. Vamos entender melhor o que eram essas irmandades. Eram associações religiosas existentes em várias regiões do Brasil,
mas elas têm um papel de destaque na sociedade na região das Minas. Eram responsáveis por atividades religiosas, como a construção de capelas e igrejas, ainda a organização de procissões e festas católicas. O point, o encontro se dava por meio das irmandades. Ali que a rapaziada, a meninada encontrava seu amor, né? Ali que dava match. Prestavam assistência social, auxiliando os doentes e também os necessitados, e ainda davam assistência para as famílias no caso dos funerais. Elas também refletiam uma divisão social que era fato, existente no Brasil naquela época e que perdura até hoje. Porque naquela época existiam irmandades de ricos, irmandades de pobres, assim como de brancos e de negros. Essa divisão era bem específica. A competição que existia entre essas irmandades era grande. Cada uma se esforçava para promover a festa religiosa mais bonita e construir a maior e mais rica igreja. E claro que quem fazia parte dessas irmandades ajudava nessas construções. As irmandades mais poderosas, elas contratavam arquitetos, artífices e músicos e ainda mantinham hospitais e sistemas de ajuda mútua. Os eventos religiosos, eles eram momentos de encontro das irmandades e as pessoas aguardavam com expectativa essas ocasiões, esses momentos de festa. Como eu disse para vocês, era o point, o ponto de encontro de todos. Ainda uma curiosidade, você sabia que os sinos das igrejas, eles eram utilizados como meio de comunicação entre as irmandades e a população? Eles usavam códigos aprimorados e as badaladas anunciavam vários tipos de acontecimento, como a morte de alguém importante, o nascimento do filho de uma pessoa ilustre, até mesmo o sexo do recém-nascido, entre outras informações. Até hoje, até mesmo aqui na nossa cidade, nós nos localizamos quanto à questão do horário, por meio das badaladas do sino da igreja. Tem outras igrejas mais ao interior que anunciam quando morre alguém da comunidade e assim por diante. Isso é muito, faz parte do costume, da tradição de algumas cidades. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a arte barroca que vigorou ali em Minas Gerais, ou na região das Minas. A economia mineradora, ela proporcionou um grande acúmulo de capitais. Isso foi fato, principalmente no setor mercantil. E com isso, houve a formação de grandiosas fortunas que eram relacionadas a essas atividades. Uma expressão, uma forma de mostrar essa riqueza, ela foi apresentada por meio da exuberância das igrejas e da arte barroca que despontou na região das Minas. Até coloquei para vocês uma imagem de uma das igrejas, percebam o dourado tão presente, as cores fortes. Mas a gente já vai entender as características do barroco, em especial aqui do Brasil, que difere um pouquinho do que vigorou lá na Europa. A arte barroca, ela surge na Península Itálica no final do século XVII. Ela era relacionada à afirmação da fé católica, priorizava a expressão das emoções, dos sentidos e também da intuição humana. Com o propósito de impressionar quem estava observando essa obra de arte, esta se ocasionava por meio de obras monumentais. Ela apresentava rostos expressivos, figuras distorcidas e uma decoração rica e rebuscada, como a gente pode observar aqui. Essa é uma das obras do mestre Ataíde. Nós já vamos ver com mais detalhes. A arte barroca, ela veio à América Portuguesa por meio dos jesuítas, se caracterizou pela riqueza de detalhes na decoração das igrejas
e nas fachadas das edificações. Na região das Minas, artistas decoraram os templos de forma intimista e requintada, sem essas deformações típicas do barroco, e ainda colocavam cores de tons fortes e alegres junto ao dourado, remetendo ao ouro, né? As esculturas elas eram feitas principalmente de pedra-sabão, que era um material típico de Minas Gerais, muito utilizado até pelo Aleijadinho. Sobre os artistas que despontam o barroco no Brasil, nós temos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Manuel da Costa Ataíde, que é o mestre Ataíde. Aleijadinho, ele se especializou em entalhar e esculpir peças em madeira e também pedra-sabão. Temos como principais obras os 12 Profetas, que encontram-se frente ao Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, lá em Congonhas, e também tem a decoração interna da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Sobre o mestre Ataíde, ele era um pintor, dourador, professor e encarnador. O que é um encarnador? Aquele que cria imagens e estátuas. Os filhos do mestre Ataíde é que serviam de modelo quando ele ia produzir algum anjo dentro da sua obra. Ele fez parceria com Aleijadinho e seria a obra-prima do barroco no Brasil, a Igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, como pode ser observado a imagem ao lado. Até a imagem de Maria, os anjinhos têm uma característica meio mestiça, que era própria das pessoas ali da região. No teto, o mestre Ataíde pintou com traços então mestiços a Virgem Maria e os querubins que a rodeiam, com base nos filhos que ele tinha que serviam como modelo. Na próxima aula, abordaremos então sobre as novas configurações da colônia. Agora vocês devem fazer a atividade referente a esta aula com o propósito de revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão muito importantes. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!